a palavra de Deus. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Os seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E aí entra no versículo que estaremos, versículo 7, que estaremos expondo nessa noite. Do 7 ao 12. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Sentados, vamos orar? Deus, nós te louvamos por tua palavra. Nós temos ela, ó Deus, na nossa língua e podemos estudá-la, aprender e ser abençoados. Pai, no nome de Jesus, abre nosso coração e entendimento para compreender o que a tua palavra tem para nós. Fala ao nosso coração. Nós estamos ansiosos, desejosos e dependentes de ouvir a tua voz. Tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus, da palavra da boca de Deus. Nós dependemos da tua palavra, da tua voz. O salmista disse: uma vez Deus falou e 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Então fala conosco, porque quando o Senhor fala, a sua voz reverbera e ecoa no nosso coração. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, iniciamos o estudo do Sermão do Monte semana passada, domingo passado, onde nós vimos que Jesus sobe ao monte, semelhante a Moisés, que vai ao monte para receber as leis de Deus. E lá ele começa a ensinar a multidão, começa a dar, vamos dizer assim, a nova lei ao povo, à comunidade cristã. Jesus, sendo o novo Moisés, esse novo profeta, apresenta ao povo o que é que o povo precisa saber, como deve proceder e como deve ser o caráter daqueles que servem a Deus. Todas essas bem-aventuranças, não só ela, mas tudo aquilo que está dentro do ensinamento desse sermão, Sermão do Monte, é exigido daqueles que fazem parte dessa comunidade cristã do povo de Deus. Não que devemos ser mais um ou menos o outro, não. Nós somos exigidos a termos todas essas qualidades, características, porque são elas que mostram quem é o povo de Deus. É totalmente diferente do mundo. É bem verdade que aqui na Terra nunca alcançaremos em plenitude todas essas características ou atributos. Mas somos chamados a procurar, a viver dessa forma. Tem coisas aqui que vão além da nossa capacidade. Mas o nosso alvo, o nosso espelho é quem é Cristo. Ele fez e nos chama a fazer. Ele andou assim e nos chama a andar também. É o nosso desafio. Enquanto vivemos aqui, vivemos para a glória de Deus. Semana passada vimos, bem-aventurados os pobres de espírito, já vimos que é alguém que se humilha a si mesmo, que se esvaziou de si mesmo, não tem arrogância. Bem-aventurado os que choram e choram por sua condição, e entender que são pecadores miseráveis e precisam de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede, bem-aventurados os humildes ou mansos, porque eles herdarão a terra. Aqueles que reconhecem que quem são perante os outros, não só perante Deus. Bem-aventurados aqueles que têm desejo da vontade de Deus, têm fome e sede de justiça. E aí nessa semana nós entramos nas próximas bem-aventuranças. Mas que felizes são esses que vivem assim. Não só felizes, mas são mais. São abençoados.
são abençoados por Deus. Quem assim vive? Bem-aventurados, versículo de número 7. Bem-aventurados, mais que felizes, os abençoados são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Queridos, nós somos chamados a exercer a misericórdia. A misericórdia está ligada à compaixão para com o próximo. Por entender que o próximo é pecador igual a mim e a você. Por entender que o outro é falho e falta igual a mim e a você, querido. Por entender que ele é necessitado igual a mim e a você. Nós devemos exercer a misericórdia. Queridos, e não é fácil. Sabe? Nós somos tão misericordiosos e compassivos para conosco mesmo. Porque quando a gente erra, a gente entende por que errou, por que falhou, porque não sabia, porque não deu tempo. Mas quando os outros erram, é fácil da gente apontar, da gente exigir e requerer. Mas a Bíblia manda a gente exercer de misericórdia para com os outros. Hoje nós fomos almoçar ali, Dia das Mães, fomos almoçar fora. E para nossa felicidade, irmão, a comida chegou 2 horas depois. Se tivesse comida em casa, seria mais rápido, melhor. Você já sai para ter um dia diferente. Aí chega no restaurante. Você vê todo mundo que chegou antes de você sendo atendido. E você vê todo mundo que chegou depois de você também. Aquilo que era para desfrutar um momento de alegria, começa a se desmoronar, né? Aí você começa a pensar aqueles palavrão do crente. Sabe qual é a palavrão do crente? Você é um abençoado, né? Acaba pensa um bocado de coisa e diz, você é um abençoado. Mas não está abençoando não, né? Na realidade está jogando aquisivo, né? 2 horas depois, irmão, chegou o almoço da gente. Depois que gente que chegou depois da gente, claro. E a gente é tão ferrenho para criticar e não quer usar de misericórdia, né? Nós somos chamados a ser misericordiosos, porque aquelas pessoas erram tal qual nós erramos. A Bíblia conta a história de um homem que não entendeu o que é usar de misericórdia. Jesus conta a história, falando para os fariseus e mestres da lei, sobre um homem que não teve compaixão, que não teve empatia, que não entendeu o sofrimento do outro. No próprio Evangelho de Marcos, capítulo de número 18, versículo número 23 ao 34, diz: Por isso, o reino dos céus é como um rei, isso Jesus contando ao seu público essa história, essa parábola, é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Irmãos, o que ele devia era enorme. Se ele vivesse dezenas de vidas, ele não tinha como pagar. Era mais de milhões o que ele devia àquele rei. Esse foi trazido à presença do rei. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou sua mulher e seus filhos e tudo que possuíam sejam vendidos para pagar a dívida. Era sem condições de pagamento. Então, para amenizar o pagamento, venda ele, os filhos dele, tudo que ele tem, venda como escravo e venda os bens dele para abater a dívida. O que é que aquele homem faz? O servo prostrou-se diante do rei e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Não tinha condições de pagar. Era incalculável o que ele devia. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. O rei, vendo aquele homem prostrado, humilhado, pedindo clemência e misericórdia, aquece ao seu pedido, concede o seu pedido e perdoa-lhe a dívida. Aquele homem foi perdoado, aquele homem foi abençoado, recebeu de misericórdia. Segundo o que Jesus mostra para nós, ele deveria usar de misericórdia para alguém que estava numa situação semelhante a dele. Mas diz o texto: mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, alguém que servia ao rei como ele, e alguém que lhe devia também, e esse conservo lhe devia 100 denários. O que são 100 denários, irmãos? Um denário era uma moeda, era o equivalente à diária do trabalhador. Digamos que pegássemos alguém que recebia 100 reais por dia. Esse homem devia aquele
Servo que recebeu misericórdia 100 diárias, 100 denários. 100 vezes 100. 100 dias de trabalho. 10 mil reais. Esse homem agarrou esse que devia e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhes: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do teu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Aquele homem que teve a sua dívida de milhões perdoada, não quis perdoar. Uma dívida que dava um terço do ano, que dava 100 dias no ano. Não reconheceu a misericórdia que foi usada para com ele e não agiu com misericórdia. Queridos, nós fomos perdoados os nossos pecados. Multidões de pecados. Pelo sacrifício de Cristo Jesus. Todo o pecado é ofensa contra Deus. E em Cristo, cada um dos nossos pecados, o que você e eu já cometeu, o que nós cometemos hoje, o que iremos cometer daqui para frente, todos eles foram cancelados através da morte de Cristo. Aquilo que as pessoas pecam contra nós também devem ser perdoados. As ofensas que fazem contra nós, aquilo que age contra nós, nós devemos perdoar. Senhor, devemos perdoar até 7 vezes no dia, 70 vezes 100. Enquanto pecar e pedir perdão, nós devemos perdoar. Bem-aventurado os misericordiosos. Eles obterão, alcançarão misericórdia. Devemos olhar para Cristo. Ele estava na cruz. Aqueles homens o prenderam, o torturaram, o massacraram. E ele na cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Hebreus capítulo 2, versículo 17 diz: por essa razão era necessário que ele, falando de Cristo, se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar um sacerdote misericordioso e fiel com Deus. E fiel com relação a Deus. E fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus é o nosso sumo sacerdote misericordioso. Nosso exemplo é Ele. Se Ele agiu com misericórdia, eu e você não podemos fazer diferente. Esse versículo podia ser dito assim: bem-aventurado o ser humilde, pois o humilde reconhece que é pecador. E enquanto é misericordioso, ele tem compaixão do próximo, pois reconhece nele um pecador, tal qual se vê. E vocês são chamados a ser humildes, são chamados a ser misericordiosos, porque outros são pecadores, como eu e você, nós somos. E qual é a recompensa, irmãos? Receber a misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurado quem? Os puros de coração, pois eles verão a Deus. Essa ideia de puros de coração, irmãos, tem dois significados, dois sentidos. Um desses sentidos é a questão da limpeza interior. Não ser apenas uma capa, ou ser apenas algo aparente para os outros, mas sim uma mudança lá dentro, uma limpeza dentro do coração. Esse é um dos sentidos. Você lembra quando Jesus estava falando com os escribas, que são os mestres da lei, aqueles que conheciam a lei, e os fariseus? No próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículos 25 a 28, Jesus, se referindo a eles, diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego limpa primeiro o interior do copo e do prato,
para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, pintados, bonitos por fora, mas por dentro, cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Ai de vocês, que por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Nós somos chamados a ser puros de coração, para ter um coração limpo diante de Deus, sem essa maldade, sem essa falsidade. E por vezes, irmãos, é fácil se nós sermos falsos. Aqui ninguém conhece o nosso coração. Aqui basta a gente ensinar. A gente pode pregar, cantar, orar. Mas Deus é que conhece o nosso interior, o nosso íntimo. E Ele diz, o puro de coração é quem verá a Ele. Nós temos exemplos bíblicos de pessoas que eram de Deus, estavam na obra de Deus e o coração estava longe. Não estava puro. Um homem de Deus chamado Eliseu, ele tinha um servo chamado Geazi. E o homem de Deus não recebe benefício algum porque Deus operou um milagre na vida de um homem que era de outra nação. Mas aquele servo dele, Geazi, com ganância para obter vantagem, vai até aquele homem, Naamã, e requer os bens que Eliseu não quis. Seu coração estava mal, estava longe de Deus, estava impuro, estava cheio de hipocrisia, cheio de maldade. A Bíblia conta também a história de um casal, querido, lá em Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Quando o povo de Deus, a igreja de Deus foi plantada, aquele belo discurso de Pentecostes, Deus começou a salvar, a igreja começou a crescer, a igreja começou a entender o que é o Evangelho, o que é viver com Cristo. Alguns que possuíam propriedades, as depositaram ou venderam e depositaram o dinheiro aos pés dos apóstolos. Um desses homens foi Barnabé. E nesse meio de comoção, de quebrantamento, de coração generoso, se levanta um casal e faz uma promessa de vender uma propriedade e aquilo que for lucrado, ele vai depositar também. Só que na hora de fazer a oferta, eles retêm parte do dinheiro. Seria mais ou menos assim, irmãos. Alguém vem aqui e prometesse dar uma propriedade que custa 100 mil. E digamos que essa propriedade foi vendida por 180 mil, ou foi vendida pelos próprios 100 mil. E essa pessoa dissesse, não, a venda da propriedade só foi 60 mil. Os discípulos, os apóstolos, não pediram a ninguém para vender as propriedades. Eles mesmo aqui disseram que venderiam e daria todo o recurso para o sustento daqueles que precisavam. Só que eles mentiram. O coração deles não estava puro, irmãos. Estavam cheios de hipocrisia, estavam de maldades. Eles queriam, na realidade, era atrair os olhares para eles, chamar a atenção. Foram fulminados à presença de Deus. Mas aqueles que têm o coração puro, irmãos, esses que são chamados não para viver em falsidade. Esses é que verão a Deus. Coração puro no sentido de ser limpeza, coração puro no sentido de ser sinceridade. Ter sinceridade, ser sincero. É requerido de nós, irmãos, um coração sincero diante de Deus. Deus conhece o nosso coração. Isso é bom, também é ruim. Deus sabe o que se passa no seu coração. Lembra quando Jesus escreve aquelas cartas às igrejas lá do Apocalipse? Eu conheço as tuas obras. Se essa carta fosse escrita a mim e a você, que teor viria? Deus que conhece os nossos corações. Qual era o teor que viria nessa carta? Aqueles que são sinceros, aqueles que não têm maldade no seu coração, aqueles que têm o seu interior limpo, aqueles que são puros de coração. A esses é dado a oportunidade de ver a Deus. Louvado seja Deus, que através de Cristo
nosso coração é purificado. O Espírito Santo está operando em nós, santificando e nos transformando. Se fosse depender de nós, nunca nós chegaríamos à presença de Deus. Porque o nosso coração é mau, é mais enganoso do que todas as coisas, como diz o profeta. Jesus continua. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Queridos, a ideia bíblica de paz não é aquela ideia de não ter conflito, está algo apaziguado. É uma ideia de bem-estar mesmo, sabe? Não é só livre de aperreio, mas assim de bem-estar supremo para o homem. E essa ideia que Jesus traz aqui, bem-aventurados pacificadores, não é a ideia, ou não traz o sentido de alguém que ama a paz, ou só esse sentido, mas de alguém que promove a paz. Nós somos chamados a promover a paz, e não é fácil. Quantos de nós, às vezes, não faz botar mais lenha na fogueira? Linguagem aí dos meninos aí, do Zé, para lá de nós, botar mais terra. Hein? Quantos de nós não faz mais isso? Na realidade, quer ver o circo pegar fogo? Nós somos chamados, irmãos, a promover a paz. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 14, diz, capítulo 18, diz, façam todo o possível para viver em paz com todos. Se depender de você, se depender de mim, nós não devemos estar promovendo guerra, nós devemos estar promovendo paz. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz, esforcem-se por viver em paz com todos e para serem santos. Deve haver esforço nosso. E não é fácil, porque a nossa natureza é cheia de ira, de divisão, de egoísmo. Queridos, na própria igreja é difícil vivermos assim, mas somos chamados a viver e promover a paz. Pedro, escrevendo a sua carta, diz, na primeira carta, capítulo 3, versículo 11, afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Irmãos, não é fácil. Porque a nossa natureza quer promover o contrário, quer promover a vingança, o ódio, a discórdia. Mas bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A recompensa é ser chamado de que, irmãos? Filho de Deus. Isaías, falando lá na frente do Messias, 700 anos antes de Jesus nascer, ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqueles que promovem a paz, eles serão chamados filhos de Deus, porque o Filho de Deus é o príncipe da paz. O nosso Deus é o Deus da paz. Queridos, Deus fez algo maravilhoso conosco. Deus nos tornou seus amigos. Em Cristo Jesus, nós éramos todos inimigos, e em Cristo Jesus Ele nos fez amigos de Deus. Ele tornou aquilo que era inimizade em amizade, em ser recebido pelo próprio Deus. Paulo, falando algo semelhante, irmãos, ele vai mostrar para aquele povo que vivia próximo dos judeus algo maravilhoso que Deus fez. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 11 ao versículo 22, que Deus uniu dois povos. E aí eu vou explicar a você para a gente ler o texto. O povo judeu não queria se misturar de forma alguma com os gentios. Gentio é todo aquele que não fosse judeu. Esse era gentio. E na concepção dele, todo gentio era apenas o quê? Combustível para o inferno. Merecia o fogo do inferno. Para os judeus, eles receberam a lei, eles receberam a revelação, as promessas, a aliança é com eles. Nada com os gentios. Eu e você, nós somos gentios, né?
A não ser que você tenha sangue judeu. Diz que quem tem nome de árvore e de animal, ele pode ter uma ascendência judaica, viu? Minha família é carneiro. Tem gente que tem figueira, né? E por aí vai. Sabe? Aí, veja só, irmãos. Para os judeus, nenhum de nós merecemos nada de Deus. No templo, aquele templo de Salomão, o templo que nós vemos no Novo Testamento, havia divisórias e nem todos poderiam adorar juntos. As divisórias eram semelhantes à que tinha no tabernáculo. Imagine aqui, irmãos, essa divisória que nós temos agora. Imagine aqui a nave da igreja fosse o pátio onde poderiam estar algumas pessoas, os homens, porque tinha separação das mulheres, e um espaço específico para ele. Mas tinha um lado, imagine só agora depois da parede, né? Essa parte após a parede, seria um lugar chamado Lugar Santo, onde só entravam os sacerdotes. Então, os homens judeus e as mulheres que estavam no outro compartimento não poderiam adentrar esse ambiente, porque só poderia entrar os sacerdotes para oferecer sacrifícios. Existia um lugar mais recluso ainda, imagina agora a sala das crianças ou ali perto do banheiro, que só quem poderia entrar lá era o sumo sacerdote. Era uma pessoa só, no dia 10 do mês 7, ou seja, se fosse no nosso calendário, era no dia 10 de julho, ele entrava com sangue. Em todo o planeta Terra, apenas uma pessoa entrava uma vez só no ano perante a presença de Deus. Diante da presença de Deus. Eram divisórios, era muito exclusivista. Tinha parte de homens, tinha parte de mulheres, tinha parte dos sacerdotes, tinha parte do sumo sacerdote. E os gentios ficavam numa câmara lá, num lugar separado. Imagina que fosse lá de fora. E ali ia receber instruções. Se ele entrasse no lugar onde era para o judeu entrar, ele poderia ser morto. Tinha uma placa dizendo que o gentil não poderia entrar. Se ele entrasse lá, ele era responsável por sua própria vida. Foi por esse motivo, irmãos, que alegaram que Paulo inseriu um gentil no templo. E foi por esse motivo que Paulo foi preso. Olha como havia barreira entre judeus e gentios. Mas o nosso Deus é o Deus da paz. O nosso Cristo é o príncipe da paz. É aquele que promove a paz. Paulo diz que desses dois ele fez um só povo. Olha o que Paulo fala. Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22. Diz, portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que são chamados de circuncisão. Ou seja, os judeus que tinham a aliança, que uma das ordenanças da aliança era fazer aquela cirurgia, a circuncisão, só para os homens, né, que seria aquela, hoje a operação de fimose. Só os judeus tinham isso, a aliança, tinha esse símbolo. Vocês que eram chamados de circuncisão pelos que são circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros. Irmãos, vamos nós. Naquela época, Paulo diz, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças das promessas. A promessa era para o povo de Israel, a lei, em princípio, era para o povo de Israel, era assim que eles entendiam. Sem promessas, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Lembrou do tempo que nós estamos falando? Os gentios estavam longe, os judeus mais próximos. Os gentios não tinham promessa, os judeus tinham, pois Cristo, Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Lembra que o templo havia separação? Deus destruiu. De todos esses povos, Deus fez um povo. Qual é o povo de Deus que reúne todos? A igreja. Ele fez a paz. E esse povo é a igreja. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. Eram 613 mandamentos, não é só aqueles 10 não. 613 mandamentos onde ninguém poderia cumprir.
Cristo anula em seu corpo cumprindo. O objetivo era deles criar em si mesmo, de dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele, vocês estão sendo edificados para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito Santo. Eu e você éramos inimigos de Deus. E Ele nos uniu através de Cristo. O Filho de Deus promove a paz. E eu e você somos chamados a promover. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não há trabalho mais semelhante ao de Deus a ser feito nesse mundo do que promover a paz. Você é filho de Deus, você faz parte dessa aliança, você é chamado para promover a paz. Na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, eu e você somos chamados a promover a paz. É fácil? Não. Mas somos chamados. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Jesus traz para nós, para a comunidade dele, irmãos, qualidades e características que o mundo não tem. O mundo, para se conquistar, você tem que ser valente e se impor. Porque se você chegar num canto com um bocão, é mais fácil as pessoas se atenderem do que você ser a pessoa humilde e esperar. É ou não é, irmãos? O mundo é o contrário. O mundo não tem misericórdia. O mundo é cada um por si. Nós somos chamados a ser pobres de espírito, humilde de espírito, a chorar por nossa condição, a ser manso, a querer que a vontade de Deus seja feita nos céus e na terra, a usar de misericórdia, a promover a paz. E mesmo assim, seremos perseguidos. Jesus diz que é mais do que feliz, é abençoado aqueles que assim vivem e que serão perseguidos. Não vai ser fácil a vida cristã. Além de fazer isso tudo, irmãos, ainda vai ter perseguição. A vida cristã não é fácil. Mas Jesus diz, bem-aventurados os que forem perseguidos, por causa da justiça, por causa da vontade de Deus, por causa do reino de Deus, por causa de Cristo. É deles que é o reino dos céus. Jesus começou as bem-aventuranças os que são humildes em espírito, e agora os que são perseguidos. A recompensa é a mesma. É o quê? O reino dos céus. O reino de Deus. Irmãos, os profetas foram perseguidos. Jesus foi perseguido. Os apóstolos foram perseguidos. E eu e você, quer ser venerado? Quer ser reconhecido? Jesus falou que os seus seguidores, os seus discípulos, não são maiores do que o mestre. Se o mestre foi perseguido, os seus discípulos também serão perseguidos. Em Atos, nós vemos o registro do povo de Deus sendo perseguido. Atos 5, versículo 40 e 41 diz que concordaram com ele e chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem em nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se da presença do conselho, regozijando-se por terem sido dignos ou julgados dignos de padecer a afronta pelo nome de Jesus. Os apóstolos foram açoitados e eles se alegraram por causa disso. A carta aos Hebreus
é escrita para pessoas que foram perseguidas, pessoas que estavam pensando em desistir da fé cristã. E o escritor apresenta que Jesus é maior do que Moisés, que Jesus é maior do que tudo, e que permaneçam firmes nessa âncora que é Jesus. A carta que Pedro escreve também é nesse contexto de perseguição. Queridos, nós somos chamados a permanecer firmes e fortes em meio a essa perseguição. Nós temos vivido, irmãos, vislumbres de algo que no futuro parece que vai ser uma realidade dentro do Brasil. Nós não podemos pregar publicamente a Bíblia. Nós já temos visto coisa do tipo, sabe? Vi uma reportagem aí semana passada que falava que na Inglaterra um pastor foi pregar público de forma em ambiente aberto e ele foi falar que Deus criou macho e fêmea e levaram as autoridades até ele e ele foi preso porque estavam com palavras homofóbicas. Aqui no Brasil, nessa semana, eu ouvi algo semelhante. Pelo menos foi o que eu li, a manchete. Que Ana Paula Valadão pregou que a Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea. E alguém acionou a justiça contra ela, ou está acionando. Nós estamos vendo lampejos, irmãos, aqui na igreja do Brasil, passar por perseguição. Daqui a pouco nós não poderemos, irmãos, estar falando explicitamente e abertamente aquilo que a Bíblia fala lá no Gênesis. Mas bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Agora é interessante que Jesus dá a bem-aventurança e enfatiza. Nenhuma outra a gente vê Jesus enfatizando, não é? Jesus repetindo. Mas Jesus enfatiza a questão da perseguição. Versículo 11. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. A perseguição pode vir como forma de opróbrio, ou seja, vergonha pública, desonra, que é o quê? Os insultarem. A gente vê isso, irmãos, acontecendo lá na época de Jesus, quando o cego foi curado. E ele começa a dizer, olha, eu fui curado. E Jesus curou. E aquele começa a evangelizar aqueles líderes. E João escreve isso, João 9:34, e diz, diante disso eles responderam. Responderam para aquele homem, você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. Aquele cego foi expulso por falar que Jesus o curou. Houve essa desonra pública. E para nós, irmãos, isso pode ser que aconteça. O missionário, o reverendo Ronaldo Lidório, ele conta a história de que lá na China um homem foi preso e foi feito aquele cortejo, aquela caminhada com o preso. E as autoridades, envergonhadas, levando aquele homem. Parece que só quem levantava a cabeça era o homem que estava algemado preso. E esse homem era um juiz. E todos que olhavam, balançavam a cabeça, se envergonhavam da condição dele, até as autoridades, e ele permanecia a cabeça erguida. E ele dizia, eu não me envergonho do Evangelho. Ele foi preso por amor a Cristo, por causa de Cristo. E ele dizia que não se envergonhava do Evangelho. A desonra pública, irmãos, pode ser uma perseguição para nós. Mas não só isso. Calúnia, diz, todo tipo de calúnia. Jesus fala, bem-aventurados são vocês quando os odiarem, expulsarem, os insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. A calúnia também, irmãos. Pode se levantar calúnia contra o povo de Deus. E pode vir a perseguição de uma forma também mais ativa e firme. Tal qual foi no começo da história, nos primeiros séculos, ou nos primeiros anos da igreja, houve perseguição, possa ser que venha para nós. No contexto brasileiro, nós não temos ainda essa perseguição ativa, de ser proibido ser cristão. Mas em outros lugares temos isso. Em países onde o evangelho é proibido ser pregado. Onde o que nós temos acesso, irmãos, pelas redes sociais, a mensagem está sendo gravada, logo mais está sendo lançada no YouTube amanhã. Em países, eles não têm acesso ao conteúdo cristão.
é bloqueado. Não entra esses conteúdos cristãos. Coreia do Norte, a tempo desse, alguns cristãos foram presos, mortos, sobre ele foi derramado o que, irmãos? Metal derretido. Na Eritreia e alguns países da África, algumas pessoas eram colocadas em container. Outros países, como a Nigéria, a Índia e outros países árabes, cristãos são mortos. Há estupro coletivo. Invadem casa de cristãos e fazem isso. Jesus diz: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Mas alegrem-se e se regozijem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, A gente tem uma ideia de que se a igreja for mais fiel, mais santa, ela vai brilhar mais e vai ter mais abertura no mundo. Quanto mais a igreja for santa e brilhar nesse mundo, mais será perseguida. Mais vai chamar a atenção do mundo. E mais vai trazer o ódio sobre si. Um daqueles chamados pais da igreja, aqueles primeiros teólogos que ensinaram as pessoas a fé cristã, ele diz que nisto consiste a beleza da igreja, em ser odiada pelo mundo. O mundo não vai nos abraçar quando nós formos fiéis a Deus. O mundo vai nos odiar. O mundo rejeitou a Cristo porque não sabe quem Ele é. O mundo vai nos rejeitar. Das cartas que Jesus manda João escrever lá no Apocalipse, uma das cartas é a igreja de Esmirna. São 7 cartas. E em todas elas há algo bem parecido, que é o remetente, quem está enviando a carta, o destinatário, para quem é a carta, a apresentação de quem envia a carta, do remetente. Jesus dizendo que conhece as suas obras, ressaltando o que a igreja faz de bom, elogiando e criticando aquilo que faz de ruim e lhe dando uma promessa. É esse o esboço de cada uma daquelas cartas. Das 7 igrejas a quem Jesus manda enviar cartas, 2 delas não têm crítica, que é a da Filadélfia e a de Esmirna. Uma delas não tem elogio, que é a carta à igreja de Laodiceia. É a igreja de Laodiceia que Jesus fala aquilo que a gente fala para o perdido. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, se a minha parte entrar descerem com ele. A gente fala isso no contexto de evangelização, né? Mas Jesus mandou para uma igreja. O povo de Deus, que fechou a porta para Deus, para Jesus. Mas o objetivo aqui não é essa carta, é uma das que não recebeu crítica, que foi a igreja de Esmirna. Ela não é criticada. Olha o que é que diz a carta a essa igreja, queridos. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a versículo 11. João escreve um livro de Apocalipse e ele está preso por causa da fé. Por amor a Cristo, ele está preso, ele está numa ilha, ele foi levado, exilado para a ilha, como um preso político. Ele está preso, quebrando pedra lá, e escreve essas cartas. Já era perseguição. Os outros discípulos morreram de forma martirizada, que foram mortos. João, possivelmente, é o único que viveu, passou pelo martírio e morreu naturalmente. Porém, segundo a tradição, alguns dizem que antes dele ir para a ilha de Patmos, foi jogado num caldeirão de óleo fervente. Diz a tradição, nada confirmado. Mas o fato é que ele esteve preso na ilha de Patmos por amor de Cristo. E lá nessa ilha preso, ele escreve as cartas. E uma dessas cartas é a igreja de Esmirna. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 8 a versículo número 11. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Ele morreu, mas está vivo. Não é história. Virou o passado.
Ele morreu, mas realmente vive. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Enquanto Laodiceia se achava rica, Jesus diz, tu és pobre. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Pessoas que estavam oprimindo a igreja, se dizendo que era o povo da circuncisão, se dizendo que era judeu, na realidade está sendo usado pelo diabo. Jesus chama ele de sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Irmãos, se a igreja é bênção, imagina só, a congregação aqui da Liberdade bênção, ó, Jesus viesse aqui e olhasse, rapaz, tá bonito. Vocês estão até botando no YouTube, é que bênção, ó, bateria, guitarra, violão, salinha das crianças. Vou fazer o seguinte, vou dar uma bênção bem grande para vocês, ó. Vou dar um prédio para vocês, com tudo pronto, até onde para pegar os irmãos em casa. E uma cota de combustível durante 30 anos. A pessoa seria bênção demais, né? Jesus visse a igreja abençoada e prometesse bênção. Sabe o que Jesus prometeu para essa igreja que estava andando nos caminhos dele? Diz, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Diz, você está sendo fiel, mas vai vir mais dificuldade, vai vir perseguição. Se nós estivermos sendo fiéis a Deus, vai vir perseguição, gente. Dificuldades. Olha que ânimo que Jesus dá àquele povo. O povo está bem, Jesus não critica, mas diz, saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Irmãos, talvez se fosse eu, talvez fosse você, ia logo largar a fé. Não. Para que isso? Estava tão bom do meu jeito. Eu viver minha vida. Mas agora Jesus disse que eles estavam andando conforme dada a vontade de Deus. Claro que tinha pecado, claro que tinha defeito. Mas a coisa ia piorar. Eles iam sofrer mais. Iam ser lançados na prisão. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. A ideia de 10 dias, irmãos, não é só uma semana e meia, não. É a ideia de um período completo. Lembra da bem-aventurança? Bem-aventurado são vocês quando perseguirem, quando por minha causa insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia. Jesus está dizendo que aquele povo vai sofrer perseguição. Sabe o que é que Jesus disse para eles? Jesus não disse, mas eu vou vir com um poder miraculoso. Vou rasgar o céu e descer com meus ordens celestiais e vou impedir isso. Jesus disse, seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Jesus não disse, seja apenas fiel, continue sendo fiel. Ele disse, se for necessário morrer, morra fiel. Irmãos, a mensagem que Jesus trouxe para aquela igreja foi dura. Ele disse que ia sofrer, ia padecer. E nós não passaremos momentos tão bons assim, irmãos. Se nós quisermos viver uma vida que agrada a Deus, padeceremos perseguições. É assim que Paulo escreve, lá em Timóteo, dizendo isso. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz da igreja. Ao vencedor, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Jesus se apresentou como aquele que morreu e está vivo. Jesus começa falando de morte. Jesus começa dizendo, eu sofri a morte. Diz, vocês serão lançados na prisão e vão até morrer. Mas sejam fiéis. Porque eu vou dar a coroa da vida a quem for fiel. E eu vou fazer uma promessa. Jesus não disse que não vai morrer. Porque Jesus tinha falado que eles seriam provados. Mas diz a segunda morte. Queridos, nós morremos aqui o corpo. Como o presbítero Israel partiu ontem. Mas quando fecha os olhos aqui na terra, abre os olhos diante de Deus na glória. A segunda morte não nos atingirá. Mas para aqueles que não estão em Cristo, irmãos, morre aqui e vai para o inferno. E um dia serão julgados por Deus e lançados no propriamente dito inferno, no Giena. Onde lá não há
graça de Deus, lá só há a ira de Deus, pelos séculos dos séculos. Essa mensagem, irmãos, que foi mandada à igreja de Esmirna, possivelmente um homem ouviu essa mensagem, que era bispo dessa igreja, um homem chamado Policarpo. Tinha 86 anos quando a perseguição vem e ele é preso. Ele até tentou fugir, mas os homens o encontraram, o governo o encontrou e traz de volta. E nesse momento que traz ele de volta, irmãos, as pessoas vão tentando demover ele da ideia. Rapaz, o que custa você dizer que não é cristão, que você não adora Jesus? O que custa é só falar. Você fica com a fé no seu coração. Basta você dizer que César é o Senhor. Porque quando dizia que Jesus é o Senhor, Jesus é o Quírios, é o dono do mundo, Jesus é o que governa, ele estava dizendo que César não tinha o poder. Se dissesse César é rei, eles queimavam incenso uma vez no ano e ninguém tinha problema. Tu podia curtir a tua fé. O cristão podia curtir a fé dele. Mas os cristãos disseram, não. Quem é rei, quem é dono do universo, quem comanda é Jesus. E muitos cristãos morreram. E aqueles homens, em 155 a.C., estão levando Policarpo com 86 anos, aquele homem. Dizendo, olha, vai, só basta tu falar isso, que tu não vai ser morto. E aquele homem vai pensando consigo. E quando está perante a plateia, e aqueles homens dizem, olha, você vai negar a Jesus, e se negar a Jesus, nós vamos tirar você dessa, você não vai ser morto, você não vai enfrentar a fogueira, querer ser queimado. Aquele homem para e pensa e diz, há 86 anos sirvo a Cristo, e nenhum mal tenho recebido dele. Como poderei rejeitar aquele que me salvou? Como eu posso rejeitar o meu Salvador? E aquele homem com 86 anos, que ouviu essa mensagem, que ele era bispo de Esmirna, que teve acesso a essa carta, ele é fiel até a morte. E na hora de amarrá-lo na estaca, para queimar, aquele homem de 86 anos, ele diz, não precisa me amarrar, porque Deus me dará força. E ele foi livremente e sofreu o fogo, morrendo, sendo fiel até a morte. Bem-aventurado serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se. Grande é a recompensa de vocês no céu. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aqueles homens confiaram em Deus. Os profetas entregaram sua vida a Deus. Pregaram a palavra de Deus e foram perseguidos. Você vê uma relação dessa, irmãos, lá em Hebreus, no capítulo 11, quando fala dos heróis da fé. Aqueles heróis da fé, irmãos, vários deles morreram pela fé. Isaías, possivelmente ele foi cerrado ao meio. Assim como aqueles homens, aqueles profetas, padeceram por nome de Deus, assim somos nós, somos chamados também. Mas grande é a recompensa daquele que sofre perseguição por amor a Cristo. Diante disso que nós ouvimos essa noite, irmãos, dessas bem-aventuranças, que nos chama a confiarmos em Cristo e não olhar para nós mesmos. Nós queremos fazer apenas 2 aplicações para nós. E assim a gente encerra a mensagem dessa noite. É que dentro de tudo o que nós vimos aqui, irmãos, os cristãos, entenda que é você e eu. Não são os outros. É você e eu. Nós somos chamados a desenvolver essas qualidades, essas características que nós vemos no próprio Deus e em Jesus. Ele foi perseguido. Ele foi misericordioso. Ele promoveu a paz. Jesus passou por isso. Nós somos chamados também a viver assim para a glória de Deus. A nossa vida não vai ser fácil, irmãos. Vamos atualizar o kit do cristão. Todo domingo a gente fala do kit do cristão, né? Tem um kit contra a Covid, né?
Máscara, álcool gel. O kit do cristão? Cruz. Cada um tem que carregar a sua cruz. Sendo que está morrendo para si. Renunciar dia após dia a si mesmo. Andar no caminho estreito. Passar numa porta apertada. Vamos botar mais um item? Ser perseguido. Então, nessa caminhada, carregando a cruz, passando no caminho estreito, negando a si mesmo, ainda tem pedra. Ainda tem dificuldade. Ainda tem barreira. Mas Jesus disse, quem quiser me seguir. Quem quiser. É assim. Mas no final, tem uma coroa. Aguardando você. Aguardando a mim. Segundo, mesmo com a dor da rejeição, da perseguição, aqueles que passarem por tudo isso, irmãos, são de fato discípulos de Jesus. E grande será a recompensa. Deus nos dá graça para vivermos assim para a glória dele. E grande será a nossa recompensa. Vamos ficar de pé? Termino com um versículo que Paulo escrevendo a Timóteo. Na segunda carta, capítulo 2, versículos 11 e 12, ele diz, fiel é essa palavra. Se morrermos, com ele morreremos. Se sofrermos, com ele reinaremos. Nossa vida aqui pode ser só de sofrimento. Mas um dia nós estaremos reinando com ele, para a glória dele. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus.